segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós e em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Irmãos, nós temos o primeiro capítulo. Nós vamos estar falando durante os próximos sermões sobre toda a carta. Essa carta que ela tem de autoria por Paulo, data em cerca de 60 a 63 depois de Cristo, onde Paulo já estava preso em Roma, destinado aí à igreja de Éfeso, e possivelmente uma carta circular para diversas igrejas, com as características principais. Não trata só de problemas específicos, mas ela tem um foco na igreja, na eclesiologia e na vida cristã, com o propósito de mostrar a supremacia de Cristo, a identidade da igreja em Cristo Jesus, a unidade entre judeus e gentios, a nova vida em Cristo e exaltar a soberania de Deus. Então, a ideia central é unir todas as coisas em Cristo Jesus, tudo unido em Cristo, tá? Então ela tem aqui um contexto histórico, que era uma cidade muito importante para o Império Romano, um centro político e comercial com aproximadamente cerca de 500 mil habitantes, Então, ela tinha algumas características, por ser essa cidade onde tinha um centro político histórico. Ela era fortemente idólatra, era uma cidade fortemente idólatra. Ela tinha muitos templos, principalmente o templo a deusa Ártemis, do grego, ou Diana, Então era uma deusa da caça, e eles tinham ali influência de ocultismo, magias. Isso Paulo também vai relatar em Atos capítulo 19. Então eu não vou abrir lá em Atos para não perdermos muito tempo, mas os irmãos, quando puderem, leem Atos capítulo 19, que vai tratar sobre esse ponto também. Então era uma ponte ali entre o Ocidente e o Oriente, e tinha aí centro estratégico para a expansão do Evangelho, Essa era a ideia de Paulo. E aí a fundação da igreja também, em Atos 19, vocês conseguem acompanhar, E lá teve muitos convertidos, onde Paulo ele permaneceu lá por cerca de 2 anos. E teve apoio ministerial ali de Timóteo, Áquila, Priscila e também de Apolo. E algumas características dessa carta também, irmãos, ela é considerada por João Calvino como a rainha das epístolas, Então é um ponto interessante aqui também. E ela tem alguns destaques, como uma linguagem elevada e teológica, um forte tom de adoração a Deus, uma doxologia, e a ênfase no plano eterno de Deus, Então, como eu falei, ela tem 2 divisões ali no primeiro capítulo, Então ela vai ter uma parte mais doutrinária, plano eterno de Deus e união com Cristo, e a segunda, que é mais na prática, a vida cristã, a santidade e nos relacionamentos. Então a gente vai ficar, por enquanto, hoje, na parte mais doutrinária dessa carta, Então ali, Paulo ele usa nessa carta 3 figuras de linguagens para tratar da igreja. Uma, a igreja como corpo e Cristo sendo cabeça. Então, para vocês verem, todas as ideias aqui, elas apontam para Cristo Jesus.
Então, a igreja como um corpo, e Cristo é o cabeça. Cristo é o que governa, é o que edifica toda a igreja. A igreja como um edifício, né? A igreja como um prédio, e Cristo é o fundamento deste prédio. Cristo é o fundamento desse edifício. Então, se olharmos, analisarmos a igreja como um edifício, Cristo é o fundamento. Ontem tivemos aqui a nossa diaconisa Laís e o nosso presbítero Almir trazendo essa ideia, né, de edificação dentro do casamento, né, trazendo uma construção, e eles trouxeram essa ideia, né, de fundamentos, né, para que mantenha ali a casa firme, e é Cristo que mantém a igreja de pé. Então essa ideia que Paulo vem trazer. E também um outro ponto, Paulo trata a igreja como a noiva e Cristo como noivo, tá? Então tudo aqui, irmãos, para vocês terem noção, nessa carta, ela gira em torno de Cristo Jesus. Ela aponta para Cristo. Todas as coisas unidas em Cristo Jesus. E aí, até tem um alerta espiritual para a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, né? Onde a igreja é divertida, ela perde o primeiro amor. Então ela foi exortada a lembrar, a aprender e voltar às primeiras obras. Então, essa é uma parte também interessante da igreja de Éfeso, né? Então ele trata também a vida como cristã como uma guerra. Então no final da carta, no capítulo 6, ele traz armaduras para a igreja se revestir, né? E ali tem um contexto também, né? A cidade envolvida com ocultismo, forte ênfase em batalha espiritual, enfim. Então essa é a ideia, tá? A igreja em Cristo, escolhida por Deus, redimida por Cristo, selada pelo Espírito Santo e vivendo para a glória de Deus. É isso que nós vamos estar tratando aqui. Então vamos à exposição, tá bom? Desse texto, do capítulo 1, versículo 3 ao 14, onde foi separado aqui 3 etapas. A primeira, do versículo 3 ao 6, onde Deus Pai escolhe a igreja. No versículo 7 ao 12, onde Deus Filho redime, e também aqui do 3 ao 14, Deus Espírito, ele sela, tá bom? Para louvor da sua glória. Então no versículo 3 em diante, irmãos, nós podemos ter um entendimento aqui do plano eterno do Pai e toda a bênção em Cristo Jesus, onde ele começa da seguinte forma: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então aqui, irmãos, nós começamos com a exposição, onde Paulo começa não argumentando, mas sim adorando ele. Bendito o Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa trazendo uma adoração a Deus. Seja bendito o nosso Senhor, bendito é o nosso Deus, Deus Pai, e ele unindo aqui já a característica do próprio Deus Filho, né? Do próprio Cristo. Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, como mencionamos, a carta ela aponta para Cristo, ela aponta para que Cristo veio fazer para a amada igreja. Então Paulo ele não começa argumentando, e ele continua com todas as bênçãos dele, ou seja, não faltam nada para nós. Então ele fala aqui: bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Então Paulo ele está trazendo aqui, não falta mais nada, porque o próprio Pai já nos abençoou pelo intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então, para que nós possamos entender, irmãos, nós já somos abençoados.
nós já temos a bênção de Deus Pai, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Então nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos de sorte, de bênção mais nenhuma, porque nós já fomos eternamente abençoados e agraciados pelo ato de Cristo Jesus na cruz. Então que nós não possamos esquecer nunca disso, irmãos. Às vezes nós podemos estar passando por dificuldades, por problemas e situações das nossas vidas, e às vezes nós podemos até achar que nós fomos amaldiçoados, ou quando nós nunca ouvimos alguém dizer: olha, fizeram algum trabalho aí contra você, alguém bateu um tambor, fizeram uma macumba aí contra você, meu amigo. Isso não vai nos influenciar, isso não vai nos atrapalhar. Não há poder algum que supere o amor de Cristo Jesus por nós, o sacrifício de Cristo Jesus. Nós já somos abençoados, então nós não temeremos mal algum, nós não temeremos macumba, nós não temeremos magia alguma. Nós já somos agraciados pelo ato de Cristo Jesus na cruz. Então, Paulo ele continua, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, onde ele usa lugares celestiais. Ele está dizendo aqui uma realidade espiritual e não algo material. Porque muitos acham que você ser abençoado é você ter muitos bens materiais, mas nós somos abençoados em algo espiritual. Nós somos abençoados em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo e não há nada melhor do que isso, irmãos. Não há nada melhor do que nós estarmos nos lugares celestiais. Aqui ele já destrói o evangelho centrado em prosperidade, porque Paulo ele está dizendo que nós somos abençoados espiritualmente nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo que você vai ser abençoado em tudo que você colocar a mão. Paulo não está dizendo que você vai ser abençoado com carro, com casa, com aquilo que você sonhou. Você é abençoado em Cristo Jesus, e nada mais importa. Não significa que Deus não pode abençoar você em outras questões, outras áreas da sua vida, mas o tema central é Cristo Jesus. A bênção maior é estar em Cristo Jesus. Deus aqui ele já concedeu todas as bênçãos necessárias a qual nós precisamos para as nossas vidas. Estarmos abençoados em Cristo Jesus. Elas são espirituais e celestiais. Nós somos abençoados com os altos céus, porque naquele grande dia nos encontraremos nos altos céus com o nosso Senhor. Nós estaremos nos lugares celestiais com o nosso Senhor. Estão exclusivamente, irmãos, as nossas bênçãos em Cristo Jesus. Então aqui Paulo ele começa com um texto cristocêntrico, apontando em Cristo, para Cristo. Toda a bênção só existe em união com Cristo Jesus. Nada mais. Nada mais, irmãos. Então, se existe ainda alguém com um pensamento fora da igreja, fora do meio da unidade de Cristo Jesus, ele não está sendo abençoado. Ele até pode achar que ele foi abençoado, mas ele não foi. Nós realmente fomos abençoados. Nós fomos agraciados, porque nós estamos em unidade com Cristo Jesus. O crente, irmãos, ele não vive buscando bênçãos, porque ele já foi abençoado. Então, irmãos, pare de ficar procurando bênçãos para a sua vida. Não estou, novamente repetindo, não estou dizendo aqui que você não deve procurar melhorias para a sua vida cotidiana. Mas tem gente que vai à igreja esperando ser abençoado. Você já foi abençoado. Antes mesmo de você nascer, o nosso Senhor já lhe abençoou. No versículo 4, irmãos,
nós vamos ver aqui a eleição eterna de Deus para as nossas vidas. Como ele diz aqui: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Paulo ele diz aqui como também ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nos escolheu ele antes da fundação do mundo. Então, ele tem essa parte de escolheu, né? Onde ele mostra a eleição. Então aqui, assim como ele nos escolheu, ele está mostrando que é o quê? Uma iniciativa de Deus. Não foi você que escolheu a Deus. Foi Ele que escolheu. Foi Ele que o elegeu. Foi Ele que o predestinou. Foi o próprio Deus que te chamou. Antigamente, né, antes de ser calvinista, eu escutava muito aquele louvor: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Isso é uma grande mentira. Porque se a escolha estivesse em minhas mãos, eu jamais escolheria Deus. Porque eu sou um pecador miserável. Nós jamais escolheríamos a Deus, irmãos. Foi Ele que nos escolheu e nos elegeu. E por isso nós glorificamos a Deus. Porque se nós estamos em Cristo Jesus, foi pelos braços fortes do nosso Senhor. Foi através da mão do nosso Deus. Ou seja, aqui ele fala ainda, antes da fundação do mundo, antes de qualquer mérito seu, antes de qualquer coisa que você pode pensar, Deus já tinha o escolhido. Então não há mérito algum, não tem como você ter mérito nisso, porque antes mesmo de Deus criar todas as coisas, Ele já tinha nos escolhido. Ele já tinha nos elegido na eternidade. Paulo escreve aos Romanos, lá no seu capítulo de número 11: quem, pois, antes conheceu a mente de Deus? Ou quem foi aquele que o aconselhou? Ou quem deu algo a Deus para ser restituído depois? E Paulo continua: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Foi por intermédio de Deus que você está aqui. Foi pela ação soberana do divino para que você fosse salvo. Então não há mérito na salvação. A salvação ela começa em Deus. Antes do tempo, antes da fé de alguém, antes da decisão de alguém. Eu decidi servir a Deus. Não. Foi o próprio Deus que já tinha me separado para isso antes. A salvação começa em Deus. Nele, olha só o que Paulo diz: assim como nos escolheu, nele, nos escolheu nele. Cristo é o ambiente da eleição. É Cristo Jesus. Paulo está apontando diretamente a Cristo. Não é as ideologias que a cidade de Éfeso seguia, adorando outros deuses. Somente através de Cristo Jesus que é a salvação. É isso que Paulo está dizendo. Vocês foram salvos em Cristo Jesus e nada mais. Não foi por Maria, não foi nem pela vida do próprio Paulo, foi através de Cristo Jesus, onde nós fomos conciliados com o Pai, porque antes nós éramos separados, e Cristo Jesus, Ele nos une ao Pai. Então, irmãos, a eleição, ela é incondicional. Independente da sua condição humana, da sua condição como pecador, mesmo Deus sabendo que você era pecador e que você merecia a condenação, Deus, Ele aqui agiu com misericórdia e nos salvou. Mesmo sabendo das nossas condições. Então, independente, irmão, se você olha para você e você reconhece
para a honra e glória de Deus, que você é um pecador, que você é um miserável e que você não merecia a salvação. Mesmo assim, Deus lhe dá a salvação de bom grado através de Cristo Jesus. Mesmo sem nós merecermos, irmãos, nós herdamos a salvação, independente da nossa condição humana. Não é Deus prevendo a fé, pois os arminianos têm ideia teológica de que Deus ele viu no Genilson que ele ia ter fé, e Deus, não, então eu vou eleger ele. Não, o texto ele é bem enfático. Deus está decretando a salvação do Genilson. E é Deus que está promovendo a fé do Genilson. Então, esse erro teológico, irmãos, nós não podemos seguir. Não foi porque eu tive fé, porque não é mérito meu. Isso é dom do próprio Deus. Aqui, irmãos, a sua salvação, ela não começou no tempo que você veio para a igreja. A salvação, ela não começou no tempo que alguém pregou para você. A sua salvação, ela começou desde a eternidade. Não foi no momento que você chegou aqui, que você ouviu uma preciosa palavra. Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha o chamado. Você só não tinha ciência disso. Você só não conseguia compreender isso. Você só não sabia que a salvação era dessa forma. A sua vida, irmãos, não é fruto do acaso. Você não veio nessa manhã por acaso. Foi Deus que lhe trouxe aqui. Foi Deus que lhe predestinou para estar aqui ouvindo essa mensagem. Você não veio por um acaso. Você não foi até Deus por acaso. Você conhecia alguém que era cristão, que levou até a sua casa? Não, foi um plano de Deus para a sua vida. Deus preparou um plano de salvação para nós, irmãos. Olha quão maravilhoso isso é. Um Deus tão poderoso, sublime, magnífico, repleto de grandeza, Ele mesmo assim se importou com a minha vida e com a sua vida. Pequenos, fracos, frágeis e miseráveis. E mesmo assim, um Deus tão grande e sublime, Ele pôde olhar para você e te eleger. Não porque você é bom, mas sim pelo seu beneplácito, pela sua vontade, pela sua misericórdia. Isso aqui, irmãos, ele nos mostra a humildade que um cristão ele precisa ter. Porque não fui eu que escolhi o primeiro, foi Ele que me escolheu. Isso também nos traz uma segurança. Deus ele não muda de ideia. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus nos escolheu, irmãos. Isso aqui, irmãos, para a igreja, que é essa entrada na graça, e não na meritocracia. É pela graça, igual no louvor que nós louvamos aqui. É a graça que nos regenera. É a graça de Cristo que nos curou das nossas mazelas. Foi a graça através de Cristo Jesus. Versículo 5, irmãos. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Perdão, irmãos, ainda eu acabei pulando aqui no versículo 4 ainda. Nós falamos da eleição, onde Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e aqui Ele continua, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele, em amor. Muitos arminianos até perguntam para nós, olha, então,
Se você já é um eleito, você não perde a salvação. E se você não perde a salvação, então você pode pecar à vontade. Você pode enfiar o pé na jaca, você já está salvo mesmo. Você já foi escolhido por Deus. Então você pode pecar à vontade. Mas não. Olha o que Paulo diz. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Não é para você viver da maneira que você quer. Não é para você viver da maneira que lhe agrada ou que você acha que é a correta. Não. Nós, irmãos, fomos escolhidos para sermos santos, para sermos irrepreensíveis perante Deus, diante de Deus em amor. Nós fazemos isso. Nós somos santos e irrepreensíveis diante de Deus porque nós o amamos. Ele nos ensinou o que é o amor. O maior ato de amor que a humanidade pôde ter foi o sacrifício de Cristo Jesus. O próprio Rei, o próprio Senhor, vir essa humanidade em forma de homem, se humilhar, sofrer as nossas dores, ser caluniado, difamado, ser traído, humilhado. Não há ninguém em sã consciência, ninguém na terra que possa fazer o que Cristo fez. Morrer por aqueles que o rejeitaram. Morrer por aqueles que desprezaram. Morrer por todos aqueles que são pecadores. Por aqueles que não mereciam. Eu acredito, irmãos, muito na meritocracia. Não falo de salvação, mas eu acredito na nossa vida cotidiana. Ninguém que se torna um bom doutor, ele se torna porque ele acorda meio-dia e faz o que ele bem entende. Ninguém se torna um neurocirurgião por acaso. Ele teve os méritos, teve a capacidade de Deus, mas ele também se dedicou, ele buscou. Mas aqui, irmãos, nós estamos olhando que não há mérito algum para nós. Não há mérito algum para nós sermos, talvez, olharmos aqui para a salvação e ver que nós temos algum mérito, porque nós não tivemos mérito algum na salvação. E nós somos escolhidos e separados para sermos santos e irrepreensíveis. E esse amor, irmãos, nós passamos a amar, também não é por mérito. Porque as Escrituras dizem que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, para continuarmos, irmãos, nós vemos aqui a adoção de Deus e a predestinação. Que Ele continua, nos predestinou para a adoção de filhos. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus. Deus, aqui Ele nos predestina para a adoção, Ele nos adota, Ele nos salva e Ele nos traz um relacionamento íntimo. Porque lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz que Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. E Ele deu o direito àqueles que crescem em Cristo Jesus, que se tornassem filhos. Hoje nós não somos mais só amigos de Deus. Antes nós éramos inimigos, nós somos também filhos. Agora nós temos um amor de pai para com filho, de filho para com pai.
É algo íntimo que Deus tem conosco. Então, irmãos, quando nós olhamos para isso, nós conseguimos imaginar que nós temos completo acesso a Deus. Assim como o filho consegue acessar ao Pai. Imagine agora você na condição de filho. Quantas vezes você foi e chegou nos seus pais e falou: eu preciso de um conselho, eu preciso de ajuda. E os nossos pais estavam ali em prontidão para nos ajudar, para nos acolher. Assim é o amor de Deus Pai para conosco. Ele nos predestinou para Ele mesmo, para a adoção de filhos em Cristo Jesus. Nós agora somos filhos e cordeiros em Cristo Jesus. Nós temos herança que o nosso Pai separou para nós. Algo mais maravilhoso, esplendoroso do que isso, irmãos. Nós temos um Pai celestial que vela por nós. Temos um Pai que nos sonda. Muitos vivem, irmãos, como órfãos espirituais, com medo, com insegurança, necessidade de aprovação. Mas olha, presta atenção. Você agora é filho. Você não precisa mais ter insegurança ou medo de algo. A igreja, irmãos, ela deve refletir uma família ao cuidado, o acolhimento, a comunhão real. A igreja fria, ela vai contradizer essa doutrina, mas Ele nos predestinou para filhos. Nós não chamamos uns aos outros de irmãos apenas como um cumprimento, apenas para cumprir algum ciclo social. Não, nós somos irmãos em Cristo Jesus. Nós podemos tomar posse disso, irmãos. Foi Ele que nos predestinou, nele mesmo. E aqui ele continua, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus, ele foi tão bom conosco, irmãos, e ele fez segundo a sua vontade. E a vontade do Senhor foi ser misericordioso por todos nós. Então, isso é maravilhoso, irmãos. Quem diria? Olhe para você na sua condição mais depravada. Mesmo assim, Ele agiu com bondade e Ele resolveu te salvar. Ele resolveu te escolher. Ele resolveu te chamar, te predestinar para que você se tornasse filho e cordeiro em Cristo Jesus. Versículo 6. Para nós podermos prosseguir, propósito da glória de Deus. Então aqui ele diz, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele concedeu gratuitamente no amado. Então aqui ele usa essa expressão, né? Continuando no versículo 5 para o 6, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, da sua graça. Então aqui tudo ele está convergendo, tudo ele converge para Deus e não para o homem, né? Então, para o louvor da glória do próprio Deus, para o louvor da glória de sua própria graça, e não para o homem, não para engrandecer o homem, não para colocar o homem acima de todas as coisas. Muitos têm escutado alguns sermões, um homem que diz que você é o ponto fraco de Deus, que você é tudo, que tudo que você vai fazer, Deus já lhe deu permissão. Não, o que ele está dizendo aqui? Você foi separado para o louvor
da glória de sua graça. Tudo converge aqui, irmãos, para Deus, para glorificar o nome de Deus. Então, irmãos, comece a reavaliar a sua fé. Você vive para Deus ou para garantir benefícios próprios? Aqui está dizendo que Ele nos chamou para o louvor da glória de sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, mais um ponto aqui. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Poderia haver um preço. Na verdade, houve um preço. Mas para nós foi gratuito. A graça, ela é gratuita. Muitos aí pregam até em rede de televisão, dizendo que aquele que não deu nada a Deus, que não acabou não dizimando, é porque ele está em pecado, porque ele está roubando de Deus. E isso ele faz o quê? Ele faz todo um malabarismo para dizer que você não vai ser salvo, porque você não está dizimando. Mas Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então não é o dízimo que me salva, não é a oferta que eu dou que me salva. Nós não estamos comprando a nossa salvação, ela foi gratuita para nós. Houve um preço, mas o preço não fomos nós que pagamos, nós recebemos de graça. Você não precisou pagar nada, mas houve um sacrifício. O preço foi o sangue de Cristo Jesus, derramado no madeiro, por mim e por você. E o que nós precisamos ter, irmãos? No versículo 7 ele continua. Ele diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Aqui ele diz, a redenção pelo seu sangue. Cristo pagou um preço real, irmãos. Substituiu a pena que nos condenava. Foi através do sacrifício de Cristo Jesus. Imagine que você cometeu o maior crime que a humanidade já viu. Imagine que você está preso, condenado, esperando apenas a sua morte. E há um valor para ser pago, mas você não tem condições financeiras de pagar. E nunca vai haver a possibilidade que você possa pagar esse preço. E aí vem alguém e paga a sua fiança. E você está livre. Você está livre, você foi liberto daquilo que te condenava. Foi isso que aconteceu com nós. Mas Vitor, eu não cometi nenhum ato que me condenasse. Você cometeu todos os atos. E se houvesse outros atos possíveis, você já teria cometido. E mesmo assim, Jesus Cristo, sem ter dívida nenhuma conosco, Ele resolveu pagar. Ele se sacrificou por mim e por você. Então, irmãos, nós entendemos aqui no qual nós temos a redenção pelo sangue de Cristo Jesus. Como Paulo aqui diz, no versículo 7, a remissão dos nossos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nós fomos redimidos por Cristo Jesus. Foi a graça que nos salvou. A graça que Cristo Jesus nos concedeu gratuitamente, sem você precisar pagar nenhum centavo. Nenhuma gota de suor você precisou derramar para você ser salvo. O pecado, irmãos, ele não é leve. Nós sabemos que ele é pesado, mas ele custou um sangue. Isso ele deve produzir o que em nós? Um arrependimento profundo dos nossos pecados. Nos arrepender de todos os nossos atos, de todas as nossas ações que nós fizemos contra o próprio Deus.
ele gera uma gratidão verdadeira. Imagine aquilo que você jamais poderia pagar, alguém veio e pagou por você. Isso tem que nos gerar uma gratidão eterna, porque nós nunca vamos conseguir compensar o que ele fez por nós. E aqui, irmãos, nós precisamos recuperar, irmãos, dentro das nossas igrejas, pregação sobre o pecado e sobre a centralidade da cruz de Cristo Jesus. Pois as igrejas hoje têm pregado sobre a prosperidade, a chave da vitória, mas cada vez mais estão afastando a cruz de Cristo da centralidade. Estão tendo mensagens antropocêntricas, o homem está ficando no centro, e não mais teocêntrico, cristocêntrico. Deus já não está ficando mais no meio, Deus não é mais a centralidade, Cristo não é mais a centralidade, e é isso que Paulo está dizendo para os irmãos em Éfeso. Olha, o centro de todas as coisas é Cristo Jesus. A sua salvação foi por intermédio de Cristo Jesus. O preço pago foi por Cristo Jesus. Foi Cristo Jesus que lhe concedeu gratuitamente a graça. Foi Cristo Jesus que morreu por você. Versículo 8, a gente começa a ver essa graça abundante, que ele diz assim, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Ele derramou abundantemente, grandiosamente. A graça, irmãos, ela não é mínima, ela é superabundante. Paulo diz em Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Foi pela graça, irmãos. Foi a graça de Cristo Jesus em nossas vidas. Para vivermos, irmãos, diferentes daquilo que nós vivíamos. Nós não vivemos mais presos ao passado. A graça, ela é maior do que qualquer culpa que você pode ter. Então, quando há um arrependimento, irmãos, você não tem que olhar mais com um olhar de culpa, mas sim agradecer, porque alguém teve um ato impensável que a humanidade não poderia enxergar. Nós devemos, irmãos, estar firmes nessa verdade, nessa rica graça. Ela não é nem legalista e nem permissiva, ela é abundante sobre todos nós. Ele derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. E ele continua, versículo 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em Cristo. Então aqui, irmãos, algo é nos revelado. Paulo está dizendo, o plano de Deus foi revelado em Cristo Jesus. Então, quando nós não sabíamos da salvação, quando nós fomos chamados, conhecemos a Cristo Jesus, tudo nos é revelado, tudo nos é posto à mostra. Nós caímos de joelhos porque nós conseguimos enxergar um plano de salvação de Deus para nossas vidas. E nós passamos a conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós finalmente conhecemos a verdade. Jesus é a verdade. Ele é o caminho e é a vida. A igreja, irmãos, ela não pode viver inventando mensagens, mas ela procura mostrar a revelação de Cristo Jesus. Revelar aquilo que Cristo Jesus nos trouxe. Então, por isso que Paulo ele segue
desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuser em Cristo. Sempre aqui, como falei, irmãos, apontando para Cristo. Isso que a carta está apontando. Para que os irmãos de Éfeso entendessem. Não era Deus a Ártemis, Diana, ou qualquer Deus, mas sim Cristo Jesus. E aqui ele mostra mais ainda de Cristo como sendo de fazer, no versículo 10, de fazer converger nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então ele está falando aqui, convergir todas as coisas em Cristo. Todas as coisas. As Escrituras nos diz que se nós, irmãos, não abrirmos nossas bocas, Deus faz as pedras clamarem. Deus diz que as obras, ela canta, o universo canta em adoração a Deus. As estrelas, as baleias louvam ao Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Tudo aqui aponta em Cristo Jesus. Colossenses 1. E nele todas as coisas convergem para Cristo. Quem leu Colossenses, nós chegamos a pregar recentemente, através do nosso presbítero Roberto, que nos trouxe essa mensagem. Mas tudo converge para Cristo Jesus. Tudo aponta para Cristo Jesus. Sempre a supremacia de Cristo. Então aqui, irmãos, ele fala na dispensação da plenitude dos tempos. Quando ele fala aqui, ele está falando em todo o tempo, o Cronos e o Kairos, todo o tempo, tudo aponta aqui para convergir todas as coisas. E ele continua, tanto as do céu como as da terra, tudo aponta para Cristo Jesus. Em todo o tempo, o passado, o presente e o futuro, Cristo é o centro de todas as coisas. Nele, versículo 11, digo, no qual fomos também feitos herança. Cristo, ele é o eixo da história. Cristo, ele é o centro. Tudo a igreja deve apontar para Cristo, irmãos. Então, quando nós entramos aqui, os nossos louvores devem apontar para Cristo Jesus. A nossa adoração, a pregação, a música, até mesmo a iluminação. Agora, hoje em dia, tem um jogo de luz para apontar para quem está pregando, ou para quem está louvando, para quem está ministrando ali. Não, Cristo é o centro. Cristo deve ser o cabeça. Cristo deve ser a centralidade do culto. Então, quando você sai da sua casa, você tem que sair com o entendimento que você vem fazer. Você não vem por um ciclo social, ou porque você gosta de algum irmão aqui, ou porque você tem uma paquera aqui, ou alguma coisa nesse sentido. Não. A centralidade do culto é Cristo Jesus. Assim como todas as coisas, tanto no céu como na terra, elas apontam para Cristo. Os nossos louvores, eles devem apontar para Cristo. Não é o louvor que mexe com o seu emocional, mas sim o louvor que glorifica a Deus. Não é aquele que você gosta de cantar, mas sim aquilo que o Senhor gosta de ouvir. Esse deve ser o nosso culto racional. Tudo. E aqui ele já aparece nos trazendo uma herança no versículo 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus nos dá uma herança e nos faz herança. A sua identidade não está no dinheiro, no seu trabalho, ela está em Deus. A sua herança está em Deus.
pertence única e exclusivamente para o próprio Deus. Ele é o nosso Senhor, a nossa herança. Versículo 11, no qual ele diz que fomos também feitos herança e fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele faz tudo conforme a sua própria vontade. Então muitos acreditam que vão mover o coração de Deus por causa que orou bonito, ou porque é bonzinho, acha que Deus vai fazer as suas vontades, os seus desejos, os seus caprichos, né? Alguns até falam: eu determino que seja de tal forma. Quem somos nós para determinar? É tudo aqui, como ele diz, conforme o conselho da sua vontade. É de acordo com a vontade do Pai, não é a sua. Vamos, já está encerrando, irmãos. Versículo 12 e o 13 para terminarmos. A glória de Deus. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo Jesus. Paulo reforça aqui o propósito final, né? Então, a fim de sermos para o louvor da sua glória, repetindo aquilo que ele já tinha dito em versículos anteriores. Nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Então, que nós possamos ter esse entendimento em nossas vidas, fazemos essa reflexão. A nossa vida está glorificando a Deus, assim como Paulo está dizendo aqui. Nós glorificamos aqui, como Paulo diz, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós que esperamos em Cristo, nós, irmãos, precisamos analisar que tipo de evangelho nós estamos vivendo. Versículo 13. O Espírito Santo, ele confirma e garante aqui a salvação. Que ele diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Nós fomos selados, irmãos. Então não há como nós perdermos a nossa salvação de forma alguma. Nós não tem como perder a nossa herança em Deus. Não tem como nós que fomos selados pelo Espírito Santo, nós formos afastados de Deus. Então, todas as vezes que você cometeu algum ato pecaminoso, irmãos, não se esqueça, você foi selado. Você já foi perdoado em Cristo Jesus. Isso não te dá direito de você pecar, mas sim, você pode se arrepender genuinamente, que você será perdoado. Nós fomos selados, separados, irmãos, pelo próprio Deus. A segurança, ela não está no sentimento, mas sim na obra do próprio Espírito sobre nós. Para terminarmos, nós vemos aqui a garantia final, versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O Espírito, ele é a garantia da eternidade nos céus. Você não está caminhando para o céu sozinho, irmãos. Deus está te garantindo até o fim. E que nós possamos ficar com essa mensagem. A igreja, ela precisa viver com uma esperança futura de que Ele virá. Ele virá para nos levar para aquilo que nós temos como herança nos altos céus, com o nosso Senhor. A salvação, ela não está baseada em meritocracia, mas tudo, como nós vemos aqui, tudo aponta para Cristo Jesus. Todo o plano de salvação da sua vida foi o próprio Deus que determinou e apontou em Cristo Jesus. Então eu quero agora que você curva a sua cabeça, feche seus olhos, que nós possamos
viver como escolhidos, redimidos, selados pelo Senhor. Que a nossa igreja, cada vez mais, ela seja assentada em Cristo Jesus, fundamentada na graça de Deus e dependentes do Espírito Santo de Deus. Uma igreja saudável, irmãos, ela é formada por pessoas que entenderam que não foram salvas por si mesmas, mas por um Deus soberano que decidiu, realizou, garantiu a sua redenção em Cristo Jesus.